Lá no ensino fundamental, a gente aprende que a célula é formada por membrana, citoplasma e núcleo, certo? 3 partes. Isso mudou? Não, não mudou. As organelas fazem parte do citoplasma, tá bom? Então, é membrana, citoplasma e núcleo são as 3 partes da célula. E no citoplasma, os anexos ali do citoplasma estão as organelas, que vocês já falaram muito bem. Vão funcionar mais ou menos como pequenos órgãos das células. Então, ó, eu vou falar bem rapidinho do nucleolo e do núcleo, porque depois a gente vai entrar em detalhes disso aí, tá? Então, o nucleolo, ele vai ser responsável ali pela produção de RNA, né, também de RNA ribossômico e tal, e vai estar responsável por processos da divisão celular, tá bom? O núcleo vai ser responsável por carregar todo o material genético da célula, né, e também vai ser responsável por organizar as funções da célula. Tudo bem? O ribossomo, olha só, aí ele está numa outra organela maior, que é o retículo endoplasmático rugoso, mas ele também pode aparecer livre, tá, no citoplasma. E ele vai ser responsável, já falei lá quando a gente estava falando da procarionte, pela síntese de proteína, pela produção de proteína. Tudo bem. Então, voltando aí, então a gente estava falando do ribossomo, que ele é responsável aí pela síntese de proteínas. E aí, quando a gente for falar lá de genética lá na frente, a gente vai voltar no ribossomo, que aí a gente vai falar em detalhes como é que ocorre a síntese de proteína aí, tá bom? Muito bem. Uma vesícula nada mais é do que um espaço ali preenchido por uma membrana que pode armazenar diferentes coisas, tá bom? Bom, o retículo endoplasmático rugoso, eu acabei de comentar sobre ele porque ele é uma organela que tem uma outra pequena organela aí acoplada que é o ribossomo. E então, por isso, ele vai ser responsável pela síntese de proteínas, tá bom? Muito bem. No complexo de Golgi, ele vai armazenar e distribuir, né, as coisas que são feitas aí, principalmente ali no retículo endoplasmático rugoso, mas não só, tá bom? Então ele armazena e à medida que é necessário ele vai excretando, distribuindo. Muito bem. O citoesqueleto vai dar forma à célula, tá bom? O retículo endoplasmático liso, ele vai ser responsável pela produção de lipídio, produção de gordura, tá bom? E aí a gente vai ter a mitocôndria. Gente, a mitocôndria vai participar do processo da respiração celular, né? O processo que mais produz aí ATP, energia e tal, vai ser o processo onde tem a presença de oxigênio e vai ocorrer aí dentro da mitocôndria. Haverá um processo antes, né, que acontece fora, que é o processo da glicólise, que a gente também vai ter uma aula sobre isso, tá bom? Então, mitocôndria, respiração celular. Nos vacúolos pode-se armazenar diversas coisas e também secretar, né? Muito comum encontrar em células vegetais, em protozoários também encontrar vacúolos, tá bom? Muito bem. E o citoplasma da célula, né, além de dar forma, de preencher aí os espaços, né, também tem, ele é a gente pode dizer que ele é meio gelatinoso, né, alguns livros falam que é uma espécie de um coloide, tá bom? Então é uma coisa que eu costumo falar assim, ele é mais líquido do que um gel e mais gelatinoso do que um líquido. Então fica ali naquele meio termo, a gente chama de coloide, né, e ele que vai comportar aí todas as organelas, né? E também vai ter alguns processos que vão ter algumas enzimas ali que ele vai propiciar, tá bom? Muito bem. Eu falei, agora eu quero saber se você ouviu. Em qual organela ocorre a síntese de proteína e em qual ocorre a respiração celular? O ribossomo. O ribossomo, por sua vez, está no retículo endoplasmático rugoso ou retículo endoplasmático granuloso, né, vai depender do livro aí. Tem outros ainda que colocam ergastoplasma, né, enfim. E a respiração celular, pelo menos a maior parte dela, na mitocôndria, né? Tem uma pequena parte ali que acontece na membrana, mas a gente vai fazer, perdão, na membrana não, no citoplasma, mas a gente vai falar disso numa outra oportunidade, provavelmente na próxima aula, tá bom?
Muito bem, então continuando aí com a nossa célula, ó, a gente tem aí a figurinha do lisossomo. Coloca aí, por favor, isso. Então o lisossomo ele vai ser responsável pela digestão celular, ou seja, aquilo que não está sendo utilizado, ele engloba, ou reutiliza, ou joga fora, tá bom? Bom, aí a gente vai ter os centrosomas aí, ó, né, que eles vão ser formados por centríolos, né, eles vão ter algumas funções aí, alguns grupos vegetais terão, outros grupos vegetais não terão, tá bom? A gente tem aí também a membrana, né, que a gente vai ter uma aula aí só sobre membrana, que a gente vai falar sobre como ela controla o que entra e o que sai da célula, como que é feita como que acontece essa permeabilidade seletiva aí da célula.